empreender na área de educação no Brasil é para os fortes. Eu diria que no mundo, mas particularmente no Brasil, é uma história de dedicação que está junto com missão, com propósito e com pessoas que não abrem mão daquilo que elas aprenderam, que é importante e que é um ponto de partida para o desenvolvimento de qualquer lugar. E a gente tem hoje nos nossos estúdios uma professora que resolveu empreender há 32 anos. E ela só tem crescido com o que nós chamamos, além de um negócio, mas um projeto, uma iniciativa que dá frutos e que foi abraçado pela cidade de Teresina. Mas falando da Escola São José assim, parece assim que é fácil. Mas não é. O São José tem 32 anos, mas uma história de dedicação, de altos e baixos, que fez ele se fortalecer de uma forma que não tem mais volta. Então, a nossa convidada, hoje aqui nos nossos estúdios, principalmente num mês em que a gente mostra a potência das mulheres, eu falo aqui de forma recorrente que a voz feminina é a voz desse século. É uma honra ter aqui uma professora e uma professora que empreende na área de educação. É a Rosimar de Carvalho Bezerra Melo. Ela é professora formada pela Universidade Federal do Piauí, tem mais de 40 anos de educação, de dedicação à educação, iniciou no serviço público bem jovem como professora, a história dela é bem bonita, e logo ela passou a ser coordenadora, porque com o perfil dela não dava para ficar só sendo professora, ela tinha que ser líder, né? E em seguida virou diretora também, e acabou sendo superintendente da Zona Norte e diretora da 4ª DRE, que é como a gente chama carinhosamente esses departamentos ligados à educação na escola pública. Só que ela entrou para a iniciativa privada e fundou o Instituto Educacional São José, que hoje é uma referência na nossa cidade, e é com ela que a gente vai conversar agora. Professora, muito obrigada. Que honra a gente falar sobre educação no mês da mulher. Acho que você é a pessoa certa, no lugar certo, na data certa para falar sobre isso. Falar de educação é sempre uma honra e um prazer. Como foi que você começou na educação? Porque a gente falando assim rapidamente, parece que é uma coisa atrás da outra sem pensar, uma coisa atrás da outra sem fazer sacrifício. Parece assim que é natural. Acho que a escolha é natural, mas o caminho não é tão simples, né? Não, o caminho não é simples, pelo contrário, é difícil, mas ele é apaixonante. Sabe? Desde o momento que eu pus os meus pés no chão da escola, eu já tive certeza que a escola era o meu lugar. Né? E aí comecei a trabalhar na educação pública, exerci todos os cargos, eu só não exerci o cargo de secretária de educação. Né? Ainda bem, porque senão você não ia virar empreendedora, muito provavelmente, porque dizem que é apaixonante também. Mas você sabe que esses cargos, eles sempre são passageiros. Você trabalha aqui em um governo, entra outro governo, você sai. E também as limitações dentro do serviço público. Né? Às vezes eu queria fazer mais, mas a gente não tinha condição de fazer tudo como pensamos, né? Como queremos. Tem sempre aquelas normas, as leis, as limitações. E quando eu saí do serviço público, na primeira função que eu tive, que foi de superintendente do Complexo Escolar do Mocambinho, ainda no complexo, já próximo da minha saída, eu decidi que eu queria continuar. Né? Eu queria continuar não somente na sala de aula, mas em um local onde eu pudesse fazer mais. Né? E aí resolvi colocar uma escola, porque eu sempre tive essa paixão pela escola e pela gestão. Aquilo de estar sempre querendo fazer um pouco mais, sonhando, querendo fazer uma coisa melhor. E só daria certo se fosse uma coisa que eu tivesse autonomia total. No lugar que você queria, no lugar que você sonhou. E você começou de que modo? Eu comecei numa casa do Mocambinho. Né? Na época, tinha uma escola aqui chamada Torquato Neto, que eu tinha muita amizade com as pessoas dessa escola, né? Com a Margarete, a professora Vilma, que eram já pessoas com muita vivência em educação. E elas tinham essa escola Torquato Neto e me ajudaram muito. Aí lá, todo o projeto, toda a parte burocrática, legal da escola, foi eu que fiz.
né, de Já tinha punho mesmo, experiência, né, né? de punho, elas me ajudando, eu ia lá, perguntava. E quando o pessoal do Conselho Estadual de Educação e da Supervisão da Educação fizeram a inspeção no local, acharam que não daria para ser autorizada porque elas acharam um local muito pequeno. Né? Como é que ia funcionar uma escola Como é que se criou naquele um projeto espaço? desse tamanho para esse Para espaço uma físico? escola, né? Mas como, graças a Deus, eu tinha essa experiência e conhecimento, as pessoas conheciam o meu trabalho como coordenadora, como diretora de escola, que eu fui diretora antes da Escola Alferraz, que na época era a maior escola de Sim. Teresina em número de alunos. Um desafio. Tinha 1.700 alunos na escola na época. Era uma super escola. Você nem imaginava que no Alferraz. futuro ia ter mais alunos do que Não, isso. não. E aí, por conhecerem o meu trabalho, apostaram, né? Alguém disse assim, não, vamos aprovar o projeto da Rosimar porque nós conhecemos o trabalho dela, vai dar certo. Né? Não é uma estrutura física que vai impedir dela realizar esse projeto. E aí eu tive autorização para abrir a escola, abri no dia 26 de dezembro, né, há 32 anos atrás, e comecei, e a história do São José foi assim, eu comecei com 80 alunos. Eu ia perguntar sobre isso. Em que ensino? Do infantil até o 4º ano. Turmas muito pequenas, né? Praticamente todos filhos de professores. Por quê? Porque eu era a gestora de uma área todinha de educação na Ali Zona na Norte. Zona Norte. Então, as Sim. pessoas me conheciam como gestora da educação. E eu acho que isso me ajudou muito, porque confiaram. Sem dúvida. Né? Confiaram. Eles viram você Eu atuando tenho na essa prática. gratidão assim aos professores daquela época que colocaram seus filhos na minha escola. E aí, no 2º ano, nós já dobramos o número de alunos, aí já tivemos que comprar um terreno, que na época... Já no 2º ano, professora? Sim. A Coab, a antiga Coab, né? Sim. Ela, na época, estava vendendo sobras de terreno no Mucambinho. E eu aproveitei e comprei a primeira lote de terreno, construí uma escola muito modesta mesmo. Era salas de aula e uma diretoria ali onde funcionava a secretaria. Você tudo. queria aula. Era né? aula, O que interessava professor, era sala aula. de aula. Professor e aluno, sala de aula. E deu certo. Sempre fui uma apaixonada pela parte de planejamento, sabe? Sempre tive essa visão, assim, esse foco no planejamento para que a aula saísse uma boa aula, para que o aluno realmente aprendesse. De tudo que a professora desse naquela aula, a gente tinha que ter certeza que o nosso aluno sairia daquela aula com conteúdo a mais, com uma visão a mais, com mais conhecimento. Eu imagino que há 32 anos, você falando dessa forma, você já tinha na sua mente, na sua forma de ser gestora, a cultura de dados, né? Sim. Porque se você acompanhava o índice de aproveitamento desse aluno, desse professor, dessa aula, você sabia exatamente em que nível cada aluno Sim, estava. sempre foi a minha Uma preocupação. coisa que a educação no mundo descobriu há 15 anos e no Brasil descobriu muito recentemente, de 10 anos para cá, quando a gente passou por essa transformação tecnológica, em onde as ferramentas elas fazem esse trabalho que você fazia sem à mão. saber, né? Sem saber de... Muito preditiva, né? Era. Então, que você fazia ali à mão. E aí, quando você diz, eu comecei com 80 anos, até 80 da educação alunos. infantil, com 80 alunos, da educação infantil até o 4º ali, o 4º ano, e que você já aumentou a escola no 2º ano, o teu compromisso, detalhista como você é, quem lhe conhece sabe disso, de aqueles alunos que estavam ali, eles não poderiam mais sair dali. Sim, de reter o aluno. O né? teu nível de permanência, o teu percentual de permanência foi crescendo e aumentando a tua responsabilidade. Com certeza. E é uma responsabilidade que não para de crescer. Pois é, ela começou ali há 30 anos, em cada né? dia, em cada época, a gente tem uma responsabilidade maior. Agora, por exemplo, é a responsabilidade de oferecer aos nossos alunos metodologias, né? Metodologias que a gente sabe comprovadamente que facilita a aprendizagem, como, por exemplo, as Sim. metodologias ativas. Estamos começando a empreender na questão da inteligência artificial Olha na sala só, de aula. poucas escolas estão conseguindo fazer Sim, isso. e
sempre estudando o planejamento, a forma do professor, ter o máximo de aproveitamento da sua aula e levando para o nosso aluno também um ensino que não seja estressante, sabe? Uma educação com leveza, uma educação com acolhimento, uma educação com cuidado, com amor. Isso é o nosso Então, foco. você investe na Nosso qualificação dos professores, Sim, claramente, para obter sim. esses resultados, né? Sim. E desde sempre eu ia a todas as palestras que tinha, que eu sabia Todos que os tinha, congressos, todos os eventos, congressos, pesquisas. tudo. Eu aprendi muito também nisso, né? Buscando, correndo atrás de informação, de conhecimento. Você chega à faculdade, você acha? Porque assim, vamos lá. Você começou com educação infantil, aí foi para o fundamental. Quando foi que você escalou todos os ensinos completo? Em quanto tempo? Até chegar ao pré que você tem hoje? Porque hoje você tem todos os ensinos. Eu fui muito gradativamente, Aham. sabe? Quando eu iniciei no Fundamental 2, que hoje são anos finais, né? Sim. Fundamental anos finais, eu tinha os alunos do quinto, então eu implantava o sexto e o sétimo. No ano seguinte, Sim. o oitavo e o nono. Quando eu cheguei no nono, aí por uma necessidade, ou eu abriria o ensino médio na escola, ou perderia os alunos. Então, nos primeiros 5 anos, você Sim. teve esse compromisso de até 5 Não anos, desses perder 32, você chegar ao médio completo. Eu sempre ofereci a série Seguinte, para que eu não tivesse que perder aqueles alunos que eu tinha na escola, né, da série anterior. agora, professora, você com 32 anos de história, empreendendo na educação, você viveu muita coisa. Porque a própria educação brasileira, já já eu vou falar do que você conquistou, porque eu fiquei muito impressionada com esses resultados aqui. É claro que o grande resultado, né, de ter sido essa escola, que a gente vai já falar do que você conquistou em termos de MEC, nacionalmente falando, foi realmente fantástico. Mas antes de chegar aí, a própria educação brasileira, em termos de Ministério da Educação e Cultura, ela foi vivendo várias fases e as escolas tendo que se adaptar. Muito avanço, muita Pois é. transformação nessa área da educação. Eu lembro de muitas vezes que eu ouvia a fala das pessoas em palestras, né, em congressos, é assim, se você sai de uma cidade e volta 10 anos depois, Sim. muita coisa mudou, a escola é a mesma. Mas hoje não é. Não é mais. Não é. A escola sempre foi um palco de transformação, né? Mas ela tem evoluído muito com essa nova lei, né? A lei de diretrizes e bases, Sim. a nova BNCC, ela deixou a educação linda, sabe? Eu digo sempre assim, se a escola conseguir colocar em prática o que está na BNCC hoje, nós vamos ter um mundo melhor, sem dúvida. Mas você já trabalhava com desenvolvimento de habilidades, Sim, que é o que a BNCC hoje Sim, só que isso ainda não exige. estava nem na lei. Pois é, né? então Nem para na você lei. eu acho que foi quase natural. Na verdade, você ansiava Uma por essa questão mudança, de né? visão mesmo, assim, de amor pela educação, de saber, de conseguir enxergar o que vai ajudar o aluno, o que vai fazer daquele aluno uma pessoa melhor. E foi muito rápido você se destacar com resultados, o fato de ter sido a melhor escola do Brasil pelo ranking do MEC. Então, 5 vezes já primeiro lugar geral em medicina da UESP, 2 vezes, UFP 3 vezes. Sim. Quer dizer, é uma escola que está em constante evolução. Deve Sim. ser uma coisa... É uma história assim que eu olho para trás assim e digo, meu Deus, obrigada. Né? Porque eu sou uma pessoa de muita fé, Sim. tenho essa fé que eu carrego comigo. Os valores da sua escola dizem muito sobre Sim, você. meu primeiro valor da nossa escola, na ordem de importância, é fé em Deus. Né? Porque acreditamos realmente que a educação é isso. Hoje a educação já está até legalmente constituída como uma coisa que tem que ser integral. Né? Ela tem que abranger o intelectual e o moral. Né? Uhum. E isso eu já pensava desde sempre. Desde sempre eu já entendia que a escola tinha que ter essa preocupação, não só com a aquisição do conhecimento de um currículo, mas
em ajudar essa criança, esse jovem a ser, antes de mais nada, uma pessoa de bem, uma pessoa feliz. É. A gente tem até, eu queria que a produção preparasse, que eu vou já chamar, a história do José Irlan, que é um aluno seu, né? Sei, do maternal. Que tem uma história super bonita para dividir com a gente. Já prepara aí, produção, por favor, porque antes eu queria falar dessas aprovações. Ó, em 2023, 56 aprovações em medicina em universidades públicas, a maior aprovação em medicina na UFP, 45% das vagas vocês conquistaram. 6 primeiros lugares no primeiro semestre de 2023, então, medicina UFP, medicina UESP, medicina da Universidade Estadual do Ceará, medicina em Tocantins, na Universidade Federal do Tocantins, medicina na FACID, aqui do Piauí, e medicina na Uninova FAP. Sim. Quer dizer, para você olhar para isso, é claro que eu imagino que qualquer gestor ficaria feliz, mas você olha e você vê no futuro o quê? Eu vejo você com faculdade. Eu vou logo dizendo o que é que eu vejo. Eu ainda não falei das aprovações de 2024, Sim. tá? Vamos ver se ela respira e me responde aqui se eu consigo esse spoiler. A faculdade é uma cobrança, sabia? Das pessoas. Por isso que você riu, né? Não só eu falo isso, os né? pais cobram, os alunos, né? Todo mundo tem cobrado isso. Mas, Mara, a escola é tão complexa para você fazer uma escola boa, uma escola de excelência. Como você é, né? Eu tenho muito medo que uma faculdade divida as atenções, né? A minha atenção, a do Rangel. E o teu índice de permanência é altíssimo, de alunos que entram ali no infantil e vão ficam, até o terceirão, o pré. Os pais, né, lá no São José, eles chegam para mim e sempre dizem assim, estou matriculando meu filho aqui, só vou tirar quando eu ver no outdoor da escola. Sim. Né? Então, assim, isso contagia os alunos. É muito bom. O resultado ele tem isso de muito positivo, porque há uma movimentação dos alunos. Eles pensam assim, ora, se ele passou estudando aqui, eu vou passar também. Né? E isso ajudou muito lá no passado, quando nós começamos a aprovar alunos para a medicina, que era uma coisa impossível. Que a gente está falando de 2023 e 2024 para a gente falar de dados recentes, mas isso para vocês já é uma realidade, né? Sim, nós finalmente, assim, a escola conseguiu alavancar, assim, uma credibilidade, né? uma confiança das pessoas, mas nós já estamos aprovando esses alunos há muitos anos. Sim. Né? Só que cresceu muito o resultado, aí não tem mais como não ver, não ver. Em 2024, por exemplo, foi líder absoluto em aprovações em medicina nas universidades federais e estaduais, pelo Enem. Né? Então, foram 14 aprovações na UFP, 13 na UESP, 10 na Universidade Federal de Parnaíba, né? A UFDPAR, né? 15 na UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, que é muito procurada pelos piauienses. Né? É uma universidade bem concorrido. É bem concorrido. E as escolas de Teresina, elas se empenham muito também nesse vestibular. Sim. 4 na Universidade Estadual do Ceará, teve também USP e outras faculdades pelo Brasil. Sim. Então, assim, não dá para olhar para isso, porque o primeiro lugar em aprovação por 3 anos consecutivos na UFP. Você vê em 2023, 2022, 2023 e 2024. Com certeza. É muita glória, é muito gratificante. Muito trabalho, né? Muito trabalho. E você nasceu na zona norte de Teresina. Você honra você honra o Estado, honra a capital, né? Honra a educação brasileira, porque eu acho que qualquer pessoa que investe na educação no Brasil honra a área. No dia do carnaval, nós fizemos um bailezinho, né? Porque o São José também ele tem essa preocupação de dar também retorno para o nosso aluno. Nós exigimos isso de vocês, mas nós oferecemos isso. Né? Um local alegre, onde a gente comemora tudo que pode com eles, oferece tudo que a gente pode em termos de datas. Né? Nós fizemos o bailinho para os pequenos. E uma coisa me marcou muito, que uma mãe que colocou os filhos lá agora, me chamou na hora da saída, eu encontrei com ela assim, ela disse, professora, eu disse, como é que foi o bailinho, gostou? Aí ela disse, professora, eu quero lhe dizer uma coisa, o Mocambinho hoje, a zona norte de Teresina, hoje ela é diferenciada por causa da existência dessa escola. Essa escola mudou o perfil de uma zona toda da cidade. É impressionante como influencia. E assim, isso só me dá assim, a certeza de que a gente tem que fazer cada vez melhor. Sabe? Eu não tenho
eu procuro não me envaidecer em nada com isso. Todos esses resultados me trazem muita gratidão e responsabilidade. Uma né? professora gestora, né, gente? Porque, assim, eu acho que a educação cresceu muito. Existem muitos empreendedores nessa área, honrosos também. Mas um empreendedor professor vai ter esse olhar, esse brilho no olhar aí que ela mostra aqui pra gente e a maneira emocionada com que ela fala dos resultados. Vocês acabaram indo... O José Irlan já só me confirma se está ok, tá? Vocês acabaram indo também para a Zona Leste hoje, né? Sim. Aqui, num lugar muito estratégico. Agora você foi com um plano e está crescendo. Sim. Me conta. A Zona Leste, o que foi assim a razão principal para a gente querer ir para a Zona Leste? Porque o São José, lá da Zona Norte, muitas pessoas falavam assim, muitas mesmo, que gostariam de estudar, de colocar os filhos, mas a logística, né, o deslocamento era muito desfavorável, né? E o Rangel, que é meu filho, meu assessor hoje, como se diz, um dos braços direitos. É o seu head de tudo, né? Ele disse, não, mãe, a gente tem que ir, porque nós, para atender uma porção, mais gente, para alcançar uma porção de pessoas que não conseguem, que fica muito difícil de chegar aqui. Umas por dificuldades, outras por paradigmas antigos de achar que a escola é onde ela está situada e não é. Uma escola, ela é as pessoas que fazem. E os resultados que ela apresenta. Os resultados que apresentam. E aí nós começamos a pensar nisso e, de repente, surgiu, assim, as oportunidades surgem. Abrem-se as portas. Ali num cartão postal, ao lado da Ponte Estaiada, na Raul Lopes, você passa e tem lá. Quando eu vi a primeira vez, eu digo, olha o São José, onde é que não está? E o projeto inicial foi para pré-vestibular. No ano seguinte, começou todo mundo dizendo, não, queremos o terceira série, por que vocês não colocam a terceira série? Por que não tem o ensino médio? Aí colocamos só a terceira série. E aí, no terceiro ano, já colocamos o primeiro ano e o terceiro. Né? E agora, em 2024, a gente completou todo o ensino médio. Então, todo o ensino médio já ali. Está funcionando. Lá. Quais são os planos para aquela área ali? O que você vai investir ali? Nós fizemos o projeto todo, foi feito, mas para funcionar em 2024, nós tínhamos a consciência que não daria tempo. Então, fizemos uma parte do projeto para acolher os alunos só do ensino médio. E em 2025 já vamos iniciar. Ele vai ser feito por etapa, que até o Rangel fez um vídeo no início dizendo que ia ser por etapas. Né? Agora vamos iniciar a segunda etapa, que é para ter mais salas para o ensino médio, porque é assim, nós temos 6 turmas de primeira série. Nós temos 5 de segundo. Então, já falta sala. Já. A conta já está fechada. Para né? você que gosta e preza no próximo ano, eu não posso colocar 6 turmas de segundo dentro de 5, que os segundos vão para o terceiro. Né? Então, nós já vamos iniciar com a construção da segunda parte, que é para absorver alunos de 6º, 7º, 8º, 9º. Para 2025. Se Deus quiser. E o céu é o limite. E o céu é o limite. Deus aí é quem permite, o céu é o limite. Vamos ver o depoimento do José Irlan? Sim. Vamos dar uma olhada desse menino lindo. Olá, eu sou José Irlan, estudei no São José Norte, do infantil ao ensino médio, e fui aprovado para medicina na Universidade Estadual do Piauí. Vou te mostrar onde tudo começou. Daqui só trago boas recordações.
O fato do José Irlan ter estudado conosco desde os 2 aninhos de idade, ou seja, da educação infantil até o ensino médio, e ter sido aprovado ainda na 3ª série do ensino médio para medicina em 2 universidades públicas muito concorridas, a UEMA e a UESP, só comprova a excelência da nossa educação em todas as etapas da escola. E isso traz uma sensação maravilhosa de dever cumprido, mostrando que o São José está no caminho certo. Sucesso! O José Irlan só vivia aqui. Aqui sempre foi meu lugar favorito. Pessoal, sucesso, eu acredito em cada um de vocês. Tamo junto. Estou muito feliz por meu filho ter passado em medicina. Nunca tive dúvida da escola que meus filhos iriam estudar. O São José é o orgulho do nosso bairro. É uma escola completa. Tudo que meu filho precisou, ele encontrou aqui no São José. Eu só tenho gratidão. São José, obrigado por tudo. Eu fui muito feliz aqui. E obrigado por ter ajudado a realizar o meu sonho. São José, você entre os melhores. Olha só, se passou um filme na cabeça dele ali, né? Sim. Imagina no seu, né? Na sua cabeça. Porque assim, você disse que ele entrou na educação infantil, o lugar preferido era a biblioteca. Sim, ele recebido era, com né? carinho, né, por todo mundo. Mas, Maia, esse é o clima do São José. Você pode ter certeza, o que você viu aí de acolhimento, de abraço, de troca, assim, de amizade. Vocês né? têm uma coisa que eu acho que é construída, sabe? Que não é marketing, é o sentimento de pertencimento. Né? E eles enxergam no São José, Teresina enxerga no São José como a realidade de uma cidade ou de uma região da cidade, que agora não pertence só mais a uma região. Né? Ela tem essa capacidade de transformar vidas. Né? O São José, ela é um exemplo assim, concreto dessa força de transformação da educação. Sabe, o início foi muito difícil, assim, a cultura, o comportamento das crianças. Hoje, a gente coloca num recreio assim, 500 crianças, termina o recreio e você não vê mais um papel no chão. Eles não jogam um papel de bombom no chão. Cuida de tudo. Porque né? desde pequenininho já Sim, vamos assim tendo essa preocupação de uma formação realmente integral, né? Dele saber que ele não é só ele, mas existe ele, o outro e o meio em tudo. Acho que o Instituto Educacional São José, eu não vou dizer que ele veio para fazer história, porque ele já está fazendo história. Né? São 32 anos. Né? E assim, todos os projetos que estão sendo desenhados aí para os próximos anos mostram que vocês estão no caminho certo, mas que, acima de tudo, a gente percebe claramente que tem um compromisso, né? Tem uma missão. É um projeto que, antes dele ser um business, antes dele ser um negócio, um empreendimento, são histórias de vida, né? Vocês estão dentro. A forma como seu filho fala ali, né? Quer dizer, você também foi abençoada com o filho, né? Porque ele é seu braço direito, né? O Rangel. Ele é muito respeitado por todas as pessoas da escola. O Rangel, ele chega a ser chamado pelos alunos do 3º ano, da 3ª série, que é sempre a turma onde ele fica mais presente, focado, né? De pai.
Os alunos chamam ele de pai. Tá vendo aí como é que é o clima? Professora, muito obrigada pela entrevista. A professora Rosimar Carvalho, né, Bezerra Mello, né, tem nome de rainha, nome grande, né, e ela é uma mulher que a gente fez questão de contar a história dela nesse mês de março. E não é só o mês de março que eu acho que coroa histórias exitosas, mas de muita dedicação. Quando a gente fala de jornadas de mulheres, a gente fala, sim, sobre o sucesso, mas a gente mostra claramente como que elas constroem. Acho que fica claro para você, nosso internauta telespectador, como o arquétipo feminino ele é diferente quando ele se dedica. A forma como faz, a forma como se dedica, o que constrói, o planejamento é enxergar tudo, como mencionei antes, de maneira holística. Professora, parabéns. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar dessa história aqui com você, que é uma pessoa que eu admiro muito nessa área da comunicação. Muito obrigada. Eu gosto muito do seu programa. Eu me sinto muito honrada de dar essa entrevista. A gente que ficou bem feliz de contar. Tinha que ter uma história de educação nesse mês de março aqui, que é uma história que fica para o restante do ano, para a gente pensar e se inspirar. E a gente ficar de olho nesse projeto, que é um case. Ó, Zona Norte, amo a Zona Norte, nasci na Zona Norte, mas vocês vão ter que dividir com a gente, porque vai ter que ser uma história de Teresina do Piauí. Na verdade, já é, viu? Então, está tudo compartilhado. Obrigada pela entrevista. Nada, eu vou para um breve intervalo. prazer. Obrigada, professora. Eu vou para um breve intervalo comercial. Você não sai daí, já já eu estou de volta.